Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Iniciando aqui a nossa aula 2 agora, né? Fizemos a aula 1 lá e vimos uma introdução aí sobre o Plano Nacional de Educação. Já entramos ali no artigo 1º, 2º, 3º. Então, a gente segue a sequência aqui de estudo do PNE, o nosso Plano Nacional de Educação, tá? Então, já apresentei para você na primeira aula, né? Sou Carmina Abreu, professor, advogado. Nós estamos trabalhando aqui a matéria Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. Então tá aí, meu contato no Instagram tá aí, viu, gente? Sempre sigo de volta, pode me seguir, que lá tem algumas dicas aí de legislação educacional. Ok? Então, ó, veja bem, no artigo 4º, ele fala sobre as metas. Falei lá que tem que ter diretrizes, metas e estratégias, né? Então, as metas previstas no anexo dessa lei, tem um anexo da lei, onde tem as 20 metas, você precisa saber as 20 metas, tá? Precisa. Então, saber as 10 diretrizes e as 20 metas é obrigatório. As 250 estratégias, aí você vai ver como é que está a situação sua. Se você tem tempo para estudar, ótimo. Se você puder estudar as 250, né, ótimo. Se não, que pelo menos você saiba as 10 diretrizes e as 20 estratégias. Então, tá aí, ó. As metas previstas nessa lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, isso aqui é o IBGE que faz, né? O censo demográfico também é o IBGE que faz, né? Que vai lá na sua casa e conta quantas pessoas tem. Então, isso é uma referência para fazer as metas aí do PNE, porque, gente, o PNE fala lá, ó, eu preciso de tantas crianças na educação básica até o ano tal. Como é que ele vai fazer isso sem ter uma referência? Então, ele vai lá e olha o censo brasileiro. Quantas crianças eu tenho no Brasil? Quantas crianças que eu vou ter até o ano de 2024? Ah, vai ter tantas, até 2024. É uma estimativa que a gente faz. Ah, então beleza, eu preciso de tantas outras, tantas essas aqui, número X, dentro da educação básica, certo? Dentro da educação infantil, e aí vai. E também os censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados. Ó, nada de coisa antiga, não. Eu preciso de olhar os censos da educação mais atualizados, disponíveis na data da publicação dessa lei, que foi no ano de 2014. Então, tinha que estar atualizado lá no ano de 2014. Beleza. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Então, pessoal, o que significa isso aqui? Veja bem, eu preciso olhar o perfil das populações de 4 a 17 anos que tenha algum tipo de deficiência, tá? Com deficiência. Gente, por que isso aqui? A gente sabe que não é todo mundo que é deficiente. Não é todo mundo. Então, entre aspas, uma forma de falar que eu vou falar aqui, ó, é uma minoria, não é? Dentre o total de brasileiros, uma minoria tem problema, tem deficiência física, mental, sei lá. Então, para mim oferecer uma educação, que é o chamado de educação especial para essas pessoas, né, com deficiência, eu preciso saber quantas pessoas com deficiência tem dentro do Brasil, e no caso aqui, de 4 a 17 anos, que é justamente a galera que vai entrar aqui na educação básica. Entendeu? Então, eu preciso saber quantos deficientes eu tenho para conhecer o perfil deles. O que é conhecer o perfil deles? Então, tá lá, aponta, eu tenho tantos milhões de deficientes, né? Nessa faixa etária aqui, ó, de 4 a 17 anos. Quanto por cento desse pessoal é mulher? Tem deficiente grávida? Quanto por cento desse percentual é adolescente? Quanto por cento desse percentual ainda é criança? Está na primeira infância ali, 5 anos, 6 anos de idade. Então, eu preciso olhar o perfil desse pessoal. Por quê? Porque educação especial é uma coisa assim, muito específica. O próprio nome diz, né, especial. Então, eu preciso, para garantir o padrão de qualidade na educação especial, saber quantas pessoas na faixa de 4 a 17 anos eu tenho, né? Saber com deficiência, para mim poder montar, né, equipar, até para equipar as escolas, me saber como que eu vou oferecer, que tipo de educação eu vou oferecer, que tipo de transporte eu vou oferecer para esse tipo de pessoa, né? Então é isso. Lembra, 4 a 17 anos, eu preciso de informação detalhada sobre o perfil deles. Quem são essas pessoas?
tem mulher grávida nesse meio aí, tem adolescente, tem criança, até que faixa etária aí? 4 a 17, tá? Mas é mais criança do que adolescente ou é mais adolescente? Entendeu? Que tipo de deficiência eu mais tenho aí nessa faixa etária? E aí vai. Então tá aí, ó. Aí só por saber se você já consegue acertar essa questão. Olha o que a questão vem pedindo. Ela informa para você falar se está certo ou se está errado. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil de toda a população com deficiência. É de toda a população, gente? Não é, não. Não é de toda a população, não. É da população de 4 até 17 anos. 4 até 17 anos. Ok? Não é de toda a população. Por conta disso, essa alternativa aí ficou errada. Entendeu? Seguindo em frente lá, ó. Vamos fazer mais uma questão aqui. Aqui é o seguinte. Falei para vocês que nós temos um anexo de meta, né? São 20 metas. Então, as metas, pessoal, é o seguinte, é uma coisa muito autoexplicativa. Não adiantaria, não seria produtivo eu ficar lendo elas aqui para vocês. Então, vou detalhar aqui uma meta que é a mais importante, tá? Então, pessoal, a gente estava falando aí dessa meta número 1, né? Olha aí, ó. A meta número 1 é falsa, tá? Saiba você que ela é falsa porque é o seguinte, tá aqui, ó. Até 2016, não é até 2016, é até 2024. Essa meta número 1 aí, ó, que é de universalizar até o final da vigência deste PNE a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creche de forma a atender até 2016, no mínimo 50% das crianças até 3 anos de idade. Não é até 2016, é até 2024. Por quê? Porque é uma meta muito grandiosa. O Brasil é muito grande, né, gente? Você colocar aí toda essa quantidade de crianças de 4 a 5 anos, entendeu? Universalizar, não é colocar, não é nem falar de quantidade, é colocar todas as crianças de 4 a 5 anos, tá? Colocar no mínimo 50% das crianças até 3 anos de idade aí, no mínimo 50%, aliás, né? Universalizar para essas 50%, né? Corrigindo melhor aí. Eu preciso fazer isso até 2024, é uma coisa muito grande para ficar só até 2016, certo? Então, esse é o erro aí da meta número 1, que você acabou de ver. Aí, o seguinte, ó. A meta 2, a meta 3, a meta 4. Aliás, não é nem 2, 3 e 4, não. 2, 3 e 4 é alternativa. A meta 6, que está aqui na alternativa 2. A meta 11, que está aqui na alternativa 3. E a meta 17 está aqui na alternativa 4, está certinha. Quando você for fazer aquele estudo que eu falei com você de estudar, compreender o significado de cada uma daquelas 20 metas lá, que são muitas metas, né? Não daria tempo para a gente detalhar cada uma aqui, né? Você vai começar a compreender, entender, assimilar cada uma delas, entendeu? Então, estuda elas com esse sentido. Não simplesmente decorar, mas assimilar, ver o sentido dela, igual eu te expliquei aqui na meta 1, entendeu? Por que não vai só até 2016? Porque é uma coisa muito grande. Não faz sentido parar em 2016 e falar assim, agora eu quero 50% das crianças de 4 a 5 anos, né? 50% aí, no mínimo 50% das crianças de até 3 anos aí, né? Sendo que esse pessoal aí da pré-escola, de 4 a 5 anos de idade, tá? É muita criança. Para mim colocar até 2016, eu precisaria de um prazo maior, por isso que ficou errado aí. Entendeu? Então, vai por essa lógica aí que você acerta as questões aí de PNE. Então, pessoal, seguindo em frente aí, ó, o gabarito. A primeira é falsa, como eu te mostrei, né? Por que ela é falsa? Ela fala que é até o final da... fala que é até 2016, né? Como eu escrevi aqui. E aí eu risquei aqui, ó. Risquei porque não é até 2016, é até 2024. Ou seja, até o final da vigência do PNE. Que final de vigência do PNE é esse? É até 2024. Entendeu? Até 2024. Ok? Então, seguindo em frente aí, ó. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo, beleza? E avaliações periódicas. Gente, então, ó, anotei aqui, ó,
tá aqui riscado aqui, ó. O monitoramento é contínuo e a avaliação é periódica. O que significa isso? Se eu tenho uma diretriz, que é a mesma coisa que uma direção, se eu tenho metas, eu tenho um lugar que eu preciso chegar, eu preciso monitorar continuamente o meu carro. Como é que está o combustível? Eu tenho combustível para chegar até lá? Sim ou não? Como é que está meu pneu? Eu preciso calibrar ele? Isso é monitoramento contínuo. E o que é a avaliação periódica? Por exemplo, estou viajando daqui para Belo Horizonte, mas lá em Sete Lagoas eu vou parar e fazer uma revisão geral no carro. Essa avaliação você não vai ficar fazendo toda hora, de 6 em 6 horas, por exemplo, né? No decorrer da viagem, ou de 2 em 2 horas, ou de 10 em 10 minutos. Não, a avaliação é uma coisa mais ampla. Então você faz de forma periódica. Ele não estabeleceu tempo, mas ele falou que é periódico, entendeu? E aí, quais são as instâncias aí que vão fazer esse monitoramento contínuo e essas avaliações periódicas? Primeiro, o Ministério da Educação, aí marcado, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação e Cultura do Senado Federal. Então, quando você vê lá a Câmara dos Deputados, gente, você vê aquele plenário, né? Aquele povo todo lá reunindo. Aquilo ali é o conjunto de todos eles. Mas eles trabalham em regime de comissões, eles têm as comissões lá dentro, de esporte, de saúde, de lazer, de transportes. Então, nós temos Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, né? Antes de ir para a votação, a maioria dos projetos de lei passa por essas comissões da Câmara e do Senado. Então, por isso que as comissões da Câmara e do Senado devem monitorar e avaliar periodicamente e monitorar continuamente o PNE. Entendeu? O Conselho Nacional de Educação também vai monitorar e avaliar esse PNE também. Né? O Conselho Nacional é um órgão permanente que tem sede lá em Brasília. Tá? E também o Fórum Nacional de Educação deve realizar isso aí. Ok? Seguindo em frente aqui, ó. Compete ainda às instâncias referidas no CAPT. CAPT, gente, só para quem não tem costume de estudar o direito, CAPT significa cabeça do artigo. Cabeça do artigo, tá? Só para você não assustar com essa palavra aí. Então, compete ainda às instâncias referidas no CAPT divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações dos respectivos sítios institucionais da internet. Então, ela tem que divulgar, isso é informação pública, então deve ser divulgada. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação e o cumprimento das metas, né? Autoexplicativo. Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Porque, para você ver, o PNL foi feito em 2014. Pode ser que agora, em 2024, ou lá em 2020 mesmo, a comissão aí da Câmara chegou à conclusão de que aqueles percentuais que foram dispostos lá em 2014 sejam poucos para hoje. O Brasil cresceu, o Brasil mudou, precisa de mais dinheiro, precisa de mais recursos. Então, ele vai analisar e propor a revisão desse percentual, tanto para mais como para menos. Pode ser para menos também, entendeu? Mas tem que revisar, né? Que você não pode ter desperdício de recursos, também você não pode ter falta de recurso público. Então, aí, ó, parágrafo 2º. A cada 2 anos, ao longo do período de vigência desse PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o famoso INEP, né, gente, que eu falei para vocês, entra lá no site dele, lê lá os textos que tem lá, porque pode ser muito bem tema de redação, tirar um texto lá do INEP, entendeu? Publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento aí, das metas que estão lá no anexo dessa lei, nas 20 metas, com informações organizadas por ente federado, então, por cada município, por cada estado, pelo Distrito Federal, e também informações das escolas federais, né, que são as escolas aí da União, e consolidadas em âmbito nacional. Né, consolidar isso aí tudo, fazer a soma disso aí tudo, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que tratam o artigo 4º, sem prejuízo, olha aí, ó, que importante, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. Então, assim, gente, quanto mais fontes e informações relevantes para fazer esses estudos aí, para mim analisar, aferir a evolução do cumprimento das metas, melhor ainda,
Quanto mais fontes e informações, por exemplo, o que é uma fonte de informação que ele pode olhar? Talvez assim, algum dado econômico de determinada região, da região Nordeste, da região Sul, alguma fonte extra, entendeu? Então, não para de olhar outras fontes. Então, quanto mais fontes, olha, por isso que está aí outras fontes e informações. Quanto mais fontes e informações, melhor. Para mim determinar aí se eu estou cumprindo as metas do PME. Ok? Então, tá aí, ó. Gente, aí o esqueminha que eu pus aqui para você, ó. Eu vou dar uma paradinha rápida aqui nesse esqueminha, tá? Vou dar uma paradinha rápida só para você analisar com bastante cuidado. Execução e cumprimento das metas. Elas devem ser objeto de monitoramento, tá aí, ó, contínuo. O monitoramento é contínuo, né? E lembra lá, gente, o monitoramento é contínuo, mas as avaliações são periódicas, né? Avaliação periódica, monitoramento contínuo, ok? Realizadas pelas 4 instâncias aí que você acabou de ver lá, ó, 4 instâncias aí que vão realizar. MEC, a Comissão de Educação da Câmara e do Senado, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. E aí, nós acabamos de ver essa informação importantíssima também, que a cada 2 anos o INEP, que é um órgão do Ministério da Educação, vai publicar estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas, com informações separadas por ente federado. Então, ele publica isso aí e fala assim, ó, para cada município, a situação está X, Y e Z. Município X, município Y, município Z. É detalhado para cada município, para cada estado e para a União Federal. Ok? Então, vamos seguir em frente aí no próximo slide. Dou uma paradinha aqui por enquanto, né? Só para você dar mais uma olhada aí nesse slide, mas a gente já segue em frente. Vamos seguir em frente? Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aí a essa nossa aula 2, né? Agora, a partir do parágrafo 3º. Acabamos de ver o parágrafo 2º, né? Até mostrei aquele esquema ali para vocês, todo desenhadinho, como é que vão trabalhar essas instâncias que vão monitorar e avaliar o PME. Então, seguinte, o parágrafo 3º aqui, ó, a meta progressiva de investimento público em educação, né, ela será avaliada no 4º ano de vigência do PNE. Então, essa avaliação que já foi feita no ano de 2018, né? Então, o PNE foi instituído em 2014, 4 anos depois, 2018, e ela pode, o PNE dispõe que ela pode ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento de demais metas. Então, o que é essa meta progressiva? Como o próprio nome diz, é uma meta que ela pode aumentar. Se ele falou assim, ó, eu vou investir tantos %, agora ele pode falar assim, agora vai ser mais que isso, conforme a necessidade, né? O detalhe que você tem que saber é o seguinte, isso já foi feito, ou deveria ter sido feito, não sei se fez, né? Se fez ou não, era no 4º ano de vigência do PNE. Então, 2018. Certo? E essa situação, ela só pode ser feita por meio de lei, tá? Lei. Então, ou seja, tem que ter uma votação lá no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e senadores votarem uma lei para ampliar isso aí, porque isso envolve dinheiro, né, gente? É coisa importante. Verba pública e recurso público. Vamos aqui para o parágrafo 4º. Ah, tá. Antes do parágrafo 4º, só para você saber o seguinte, ó. Questão aí, ó, que pode ser muito bem cobrada aí por qualquer tipo de banca, inclusive a Fundep, né, mas da FGV. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE. Exatamente. Então, oh meu Deus, continua. Então, pessoal, essa questão aí, ela afirma o seguinte, para você falar se está certo ou se está errado. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE, certo ou errado? Gente, acabamos de ver que é isso mesmo, né? Olha lá, vamos voltar lá para a gente ver, ó. Meta progressiva
vai ser avaliada no 4º ano. Já até passou isso aí. Isso aí era para ter sido feito em 2022, 2018, eu não sei se fez, né? 2018, que é o 4º ano de vigência. Entendeu? Se fez ou não, você não precisa se preocupar com isso. É só saber que o PNE é disposto dessa forma. Gabarito correto. Vamos para o parágrafo 4º. Gente, esse parágrafo 4º é praticamente uma redação, né? Tá vendo o tamanhão dele aí? Enorme, né? Então, o que nós vamos fazer aqui para a gente entender dele aqui, ó? O que o parágrafo 4º desse artigo aí do PNE está dispondo? Ele está dispondo o seguinte, que o investimento público em educação ele está explicando aí para você o que é o investimento público em educação. Então, ele está falando o seguinte, ó, o investimento público em educação. Eu vou somar o que está escrito no artigo 214, entendeu? Da Constituição Federal. Aí eu vou mostrar para você aqui na frente o que é esse artigo 214. Eu vou somar esse investimento público também a meta 20, tá? Do PNE. Vou mostrar para você agora aqui o que é essa meta 20. Soma também o que está disposto no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, que eu vou mostrar para você aqui à frente também o que é isso. E aí ele fala o seguinte, gente, que também eu somo isso aí, o que está disposto no artigo 213 da Constituição Federal. O que trata do artigo 213 da Constituição Federal? Ele trata daquele momento em que eu perguntei para vocês o seguinte, eu posso colocar recurso público em escola particular? Então, a Constituição fala que em determinados casos, né, quando a escola for confessional, filantrópica ou comunitária, eu posso investir recurso público nesse tipo de escola. Então, eu somo isso aí também para juntar aí o meu montante do que vai ser o investimento público em educação. Entendeu? Inclusive, ele até fala aqui, ó, recurso aplicado em bolsa, incentivo fiscal, bolsa de estudo concedida no Brasil e no exterior, tudo isso é somado ao investimento público em educação, certo? Esse investimento público ao que se refere o artigo 214, né? Então, vamos ver aqui, ó, já que eu citei esses artigos todos aí, né? O PNE citou. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, meta 20, tá aí, ó, meta 20. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo 7% do patamar do produto interno bruto do país. No 5º ano de vigência dessa lei e no mínimo equivalente a 10% do produto interno bruto ao final do decênio. Então, ele está falando aqui de investimentos que devem ser feitos levando-se em conta o produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? Soma das riquezas de todo o país. Deve atingir esses dois patamares mínimos que ele colocou aí, ó, 7% até o 5º ano de vigência do PNE e 10% até o final do PNE. Lembrando que o PNE ele dura 10 anos, é um decênio, 10 anos. Beleza? Tranquilo. Então, meus amigos, artigo 212 da Constituição, leia ele todo, vai ser importante você compreender ele aí, entendeu? Porque ela citou lá. Então, eu preciso colocar nunca menos, a União vai colocar nunca menos de 18% em educação, e cada estado e cada município vai investir nunca menos de 25% da sua receita, né, do dinheiro que entrou ali no caixa deles, em educação, ok? Então, isso tudo é como falou aqui, né, no parágrafo 4º, soma aí dentro desse investimento público em educação, beleza. Aí ele citou aqui, ó, o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, é uma simples lida nele, você entendeu? Ele fala aí de como que eu vou implementar progressivamente até alcançar a proporção estabelecida aí no artigo 212A, entendeu? É de simples leitura, é você ler e compreender, não tem nada muito assim que a gente precisa ficar esmiuçando aí nesse artigo 60 do ADCT, tá? E no artigo 213 é aquilo que eu falei,
é o momento em que o recurso público é aplicado em escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias. Isso aqui também vai fazer parte, vai englobar o investimento público em educação, né? Tudo isso é uma somatória, entendeu? Então, no investimento público em educação, eu somo aqui a meta 20, eu somo aqui o artigo 212 da Constituição, a receita que vier dessas duas fontes aí, ó, né? Somo aqui também o que vier do artigo 60 do ADCT, dá uma lida aí, mas não precisa se preocupar com isso, basta você ler, você vai compreender tranquilamente. E eu somo aí os recursos que eu tenho que investir nessas escolas particulares que são comunitárias, confessionais ou filantrópicas, ok? Gente, parágrafo 5º. O parágrafo 5º ele fala o seguinte: recursos que vão manter e desenvolver o ensino público, né? Além dos que já estão previstos, nós acabamos de ver aqui no parágrafo 4º, eu vou juntar nesses recursos aí uma parcela da participação no resultado da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. Então, a União, minha gente, ela recebe um pedaço aí, entendeu? Não é todo lugar no Brasil que produz petróleo, mas a União ela recebe um valor referente à exploração de petróleo e gás natural. Por que fala compensação financeira? Porque, regra geral, o solo ele pertence à União, né? Então, você está ali explorando petróleo, você está desgastando o solo. Isso é que ele chama aí de compensação financeira. Uma parte dessa compensação financeira vem para a União. E uma parte disso aí, o PNE falou que nós temos obrigatoriamente que investir em educação. Beleza? Vamos aqui para o parágrafo 6º. O parágrafo 6º, ele já informa a gente aqui sobre o Fórum Nacional de Educação, né? Fórum Nacional de Educação, que a União deve promover pelo menos 2 conferências nacionais de educação, entendeu? E na sequência aqui ele vai e fala, essa Conferência Nacional de Educação vai acontecer depois que acontecerem as conferências municipais, distritais e estaduais. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Até o final dos 10 anos aí do PNE, eu preciso fazer uma conferência nacional de educação, mas antes dessa conferência nacional de educação, acontecerão uma conferência distrital, uma conferência municipal e uma conferência estadual de educação. Entendeu? Certo? Então é isso aí, ó, coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação e tudo mais, né? O Fórum Nacional vai coordenar, aí lembrando aqui, ele vem bem claro aqui no finalzinho, né? O Fórum Nacional de Educação vai coordenar essas conferências estaduais, distritais e estaduais. É isso que está disposto aí no artigo 6º, certo? Vamos aqui. Não, artigo 6º, né? Então, o Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no CAPT, vai acompanhar a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. Nós já vimos isso, ele é uma das instâncias que monitora e avalia o PNE e vai promover, gente, uma articulação entre as conferências nacionais, estaduais e municipais e também as conferências regionais de educação. Aí, no parágrafo 2º, simplesmente ele vem e fala: conferências nacionais de educação realização com intervalo de 4 anos entre elas, né? Com o objetivo de avaliar a execução do PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Porque, gente, é o seguinte, o PNE nosso ele vai acabar agora dia 25 de junho de 2024. Já tem que estar sendo feito um novo PNE. Você entendeu? E essas conferências nacionais de educação, que vão realizar de 4 em 4 anos, ela tem que dar subsídio, né? Tem que instruir como que vai ser feito o novo PNE. Porque é claro que eu vou fazer o novo PNE baseado nesse atual. Eu vou olhar ele e falar assim, ó, o que eu cumpri de meta? O que eu não cumpri de meta? Ah, tá, cumpri isso, não cumpri aquilo. Então agora eu vou fazer um novo plano.
né, baseado numa nova realidade, porque 10 anos se passaram, ok? Então, aqui, ó, artigo 7º agora, para a gente finalizar a nossa aula aqui, com uma questão de revisão, né? Questão muito boa, inclusive. Então, vamos lá, ó. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, como você viu desde lá a LDB, né? A LDB fala muito disso, né, gente? União, Estado, DF e municípios atuam em regime de colaboração, porque onde um não conseguir atuar, o outro vai ajudar, o outro vai colaborar, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objetos desse plano. Então, vamos fazer uma questão aqui, ó. Eu vou tirar até minha imagem aqui, tá? Vou tirar minha imagem, ó. Deixar só o slide. Presta bem atenção no que está disposto no artigo 7º. União, Estados, DF e municípios vão atuar em regime de colaboração para fazer e implementar essas metas e essas estratégias do Plano Nacional de Educação, beleza? Então, vem agora para essa questão aqui, ó. Questão da Fundep, né, de 2018, para o cargo aí de diretor e vice-diretor escolar lá da cidade de Timóteo. Vamos analisar a VOF em cada uma dessas afirmações para a gente revisar aí, ó. Primeira afirmação: a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, é uma das diretrizes do PNE. Certinho, né, gente? Você vai revisar isso aqui na aula 1. Aula 1, nós trabalhamos quais são as diretrizes do PNE, e isso aqui é uma delas, verdadeiro. A execução do PNE e de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados apenas pelas referidas instâncias, Fórum Nacional de Educação e Conselho Nacional de Educação. A palavra apenas tornou errada essa afirmação aqui, porque não são apenas essas duas instâncias que vão realizar esse monitoramento e essa avaliação. Esse monitoramento e essa avaliação também vão ser feitos pelo Senado e pela Câmara, Comissão de Educação do Senado e da Câmara, e também pelo Ministério da Educação. Então, falso aqui, né? Vou anotar até aqui, ó. Fica mais fácil, estou anotando logo aqui do lado. Então, falso aqui essa afirmação 2, certo? Afirmação 3. Compete unicamente ao Ministério da Educação analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Errado. Não é unicamente ao Ministério da Educação, não. Nós temos outras instâncias que vão realizar essa revisão aí do percentual de investimento público em educação. Falso. Tendo em vista o alcance das metas e a implementação das estratégias do objeto do PNE, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração. Verdadeiro, né, gente? Acabamos de ver isso aqui, né? Acabamos de ver aqui, ó, no artigo 7º, no iniciozinho do artigo 7º aí, ó. Na cabeça do artigo 7º fala desse regime de colaboração que vai contar com os estados, vai contar com a União, vai contar com o Distrito Federal e também vai contar com os municípios. Todos eles atuarão em regime de colaboração, entendeu? Regime de colaboração, ok? Tá vendo aí? Então, por isso que ficou verdadeiro aí essa última afirmação. Então, gabarito aí, ó, verdadeiro, né? Primeira verdadeira, segunda falsa, terceira falsa, quarta falsa, né? Aqui, ó, PFF e V, exatamente como nós marcamos aí. Acertamos mais essa questão, né? Você acertou junto comigo aí e você viu que só de ver o PNE, só de ler, acabar de ler o artigo 7º, você conseguiu acertar essa questão aí, né? Por quê? Porque, olha bem, não teria como a terceira e a quarta, a terceira afirmativa ser verdadeira, não teria como a quarta afirmativa ser falsa, entendeu? A quarta afirmativa é verdadeira sim, porque, né, você viu aí, todas essas instâncias aí têm que trabalhar em regime de colaboração. Então, meus amigos, fechamos aqui a nossa aula 2, né? Gabarito está aí. Então, fechamos aqui assim, então, fechamos a nossa aula 2, me despedindo aqui de vocês.
e sigam aí para a próxima aula, aula 3 do Plano Nacional de Educação. Ok? Sucesso e bons estudos a todos vocês. Tchau!